Então, hoje nós temos uma mensagem da mãe. A mãe, dos anos 30, que ela, cada ano, ela dava uma mensagem para o ano que começava, né? Então, essa mensagem é do ano de 1958, e é uma mensagem que tem a ver com a natureza. Então, essa mensagem está nesse livrinho que eu falei para vocês. É um livro que é Comentários da Mãe sobre a Vida Divina, como eu já falei para vocês, e consiste nas conversações dela com os jovens, né, da escola. E, e eram especificamente sobre a vida divina, mas algumas vezes vinham algumas perguntas sobre temas outros, né? E no momento dessa mensagem, no ano dessa mensagem, alguém perguntou para ela qual era o significado dessa mensagem. Então, como é uma mensagem, como eu disse antes, em relação à natureza, então eu achei bonito que nós pudéssemos hoje ler isso, que a nossa digamos, a natureza, né, da nossa terra está sendo tão maltratada, tão negligenciada, não? Como sabemos. Então, é, ao mesmo tempo, uma mensagem assim, muito poderosa. E ela dá explicações, né, sobre essa mensagem. Então, nós vamos ler a mensagem, e a um certo momento ela menciona um concerto de Beethoven. Ela faz uma comparação assim, com o concerto de Beethoven com algo que ela ouve, né, que vem da natureza. Então, eu pedi a Ricardo se ele pudesse identificar esse concerto que a mãe fala, e que nos fizesse ouvir uma passagem depois da leitura. Então, nós vamos fazer a leitura, e depois da leitura, Ricardo vai nos presentear com uma pequena passagem, uma passagem curta desse concerto. Tá? Então, vamos começar lendo essa mensagem da mãe e, e os comentários que ela faz sobre essa mensagem. Eu vou compartilhar a mensagem, Ariamone, porque aí nós já seguimos diretamente com o trecho da música, tá bem? Então, eu fiz um No momento, PowerPoint sim, com a mensagem e logo na sequência, terminando a mensagem, entra a música para que vem a depois, música. então, prossiga com os Tá, comentários sobre a vida divina. tá. Ô natureza, mãe material, tu disseste que tu colaborarias e não há limite para o esplendor dessa colaboração. Então, quando um dos jovens pergunta o que quer dizer essa mensagem, o que é que ela quis dizer com essa mensagem, então, ela faz uma espécie de advertência, e aí depois tem uma explicação. Então, ela diz, eu lhes direi somente uma coisa, não interpretem mal o significado dessa experiência e não imaginem que, de agora em diante, tudo vai acontecer sem dificuldade alguma e sempre de maneira que favoreça nossos desejos pessoais. Eu acho que aqui a tradução melhor seria não interpretem errado, em vez de interpretem mal. Eu acho que a tradução, hoje eu poderia, em vez de dizer mal, diria não interpretem errado. Talvez fosse melhor, né? Dizer não interpretem erradamente o significado dessa experiência e não imaginem que de agora em diante tudo vai acontecer sem dificuldade alguma e sempre de maneira que favoreça nossos desejos pessoais. Não é nesse plano. Não quer dizer que quando não quisermos que chova, não choverá. Que quando quisermos que algo aconteça no mundo, isso acontecerá de imediato.
que todas as dificuldades serão eliminadas e tudo será como nos contos de fada. Não é isto. É algo muito mais profundo. A natureza, em seu jogo de forças, aceitou a força nova que se manifestou e a incluiu em seus movimentos. E, como sempre, os movimentos da natureza são em uma escala que está infinitamente além da escala humana e não são visíveis para a consciência humana comum. É uma possibilidade interior, psicológica, que veio para o interior do mundo, mais que uma mudança espetacular nos eventos terrestres. Silêncio. Digo isso porque vocês podem ser tentados a crer que contos de fadas serão realizados na Terra. Ainda não é o tempo para isso. Devemos ter muita paciência e uma visão muito vasta e muito complexa para compreender como as coisas acontecem. Os milagres que acontecem não são o que poderia ser chamado milagres de livros de história, no sentido que eles não acontecem como nas histórias. Eles são visíveis apenas para uma visão das coisas muito profunda, muito abrangente, muito vasta. Devemos já ser capazes de seguir os métodos da graça, a fim de reconhecer sua ação. Devemos já ser capazes de não estar cegados pelas aparências, a fim de ver a verdade mais profunda das coisas. Nós podemos, esta tarde, de maneira proveitosa, justo tomar esta resolução, tentar, ao longo de todo o ano, fazer o melhor que pudermos para que o tempo não passe em vão. Eu acho que eu vou reler isso aqui, porque eu acho esse final assim, muito precioso, assim, muito bom. Então, devemos já ser capazes. Então, imagina ela estar se dirigindo aos jovens da escola e aos adultos também, porque naquela época, quando ela fazia esses encontros, esses diálogos, vinha muita gente, que não era só, era para os estudantes, mas os adultos também vinham, o pessoal do Ashram. Então, isso ela está dizendo, devemos já ser capazes, quer dizer, devemos já ter a maturidade, né, de seguir os métodos da graça, a fim de reconhecer sua ação. Devemos já ser capazes de não estar cegados pelas aparências, a fim de ver a verdade mais profunda das coisas. Nós podemos, esta tarde, de maneira proveitosa, justo tomar essa resolução, tentar, ao longo de todo o ano, fazer o melhor que pudermos para que o tempo não passe em vão. Eu acho interessante, talvez, a relação que ela faz entre, ou eu faço a relação, mas que no mesmo texto ela diz isso, né? Que devemos já ser capazes de seguir os métodos da graça, reconhecer sua ação, não estamos cegos, é interessante isso, e a relação, quando ela diz, de tentar fazer o melhor que pudermos, para que o tempo não passe em vão. É como se essa relação entre o tempo não passar em vão e a capacidade de poder acompanhar os métodos da graça, de não estarmos cegos pelas aparências, que tudo isso faz parte do nosso uso do tempo, né? Quer dizer, como que para que o tempo não passe em vão. Então, se a gente pudesse já desenvolver essas capacidades e começar a ver as coisas a partir desse ângulo, reconhecer a ação da graça, os métodos da graça, abrir os olhos
a fim de ver a verdade mais profunda das coisas. Então, assim, como se isso seria já uma base, né, para que o tempo não passe em vão. Então, a explicação da mensagem seria: então, durante uma de nossas aulas, no dia 30 de outubro de 1957, eu falei da abundância sem limites da natureza, a creatrix inexaurível, que pega a multitude das formas, as põe juntas e as mistura, separa-as de novo e as remodela, as desfaz e as destrói, para continuar, para combinações sempre novas. É um enorme caldeirão, eu disse. Ela mexe as coisas dentro e traz algo para fora. Isso não está bem, ela o joga dentro de novo e pega outra coisa. Uma forma ou duas, ou uma centena, não tem importância para ela. Existem milhares e milhares de formas. E então, quanto aos anos, 100 anos, 1 milhar, milhões de anos, não importa. Você tem a eternidade diante de você. É bastante óbvio que a natureza se deleita com tudo isso, que não tem pressa. Na tarde em que falei com vocês sobre essas coisas, eu me identifiquei totalmente com a natureza. Eu me uni ao seu jogo. E esse movimento de identificação provocou uma resposta, uma espécie de nova intimidade entre a natureza e eu mesmo. Um longo movimento de uma proximidade crescente que culminou em uma experiência que veio no dia 8 de dezembro. Subitamente, a natureza compreendeu. Ela compreendeu que essa nova consciência que acabou de nascer não busca rejeitá-la, mas quer abraçá-la inteiramente. Ela compreendeu que essa nova espiritualidade não se retira da vida, não recua com medo diante da amplidão formidável de seus movimentos, mas, ao contrário, quer integrar todas as facetas deles. Ela compreendeu que a consciência supramental está aqui não para diminuí-la, mas para completá-la. Então, da realidade suprema veio esta ordem. Desperta, ó natureza, para a alegria da colaboração. E toda a natureza, subitamente, lançou-se para diante em uma grande onda de alegria, dizendo: eu aceito, eu colaborarei. E, ao mesmo tempo, veio uma calma, uma tranquilidade absoluta, a fim de que o receptáculo corporal possa receber e conter, sem se romper, sem perder nada, o jogo poderoso dessa alegria da natureza, que se lançou adiante como um movimento de gratidão. Ela aceitou, ela viu com toda a eternidade diante dela, que essa consciência supramental ia preenchê-la mais perfeitamente, dar uma força ainda maior aos seus movimentos, uma maior amplidão, mais possibilidades ao seu jogo. E, inesperadamente, eu ouvi, como se viessem de todos os cantos da terra, essas grandes notas que algumas vezes ouvimos no físico sutil, um pouco como aquela do concerto para violino de Beethoven, em Ré maior, que vem em momento de grande progresso, como se 50 orquestras explodissem em uníssono, sem uma única nota falsa, para expressar a alegria dessa nova comunhão entre a natureza e o espírito.
o encontro de velhos amigos que se encontram de novo após terem sido separados por tanto tempo. Então, essas palavras vieram. Oh, natureza, mãe material, tu disseste que colaborarias e não há limite para o esplendor dessa colaboração. E a felicidade radiante desse esplendor foi sentido em uma paz perfeita. Eis como a mensagem para o ano novo nasceu. Termina aí, Ariamane. Você faria mais algum comentário ou podemos passar à música? Não, eu acho que não precisa, quer dizer, eu acho que ouvindo a música, a gente tem só que imaginar aquilo 50 vezes maior, como ela diz, né? Se a gente conseguisse imaginar essa dimensão, né? É, o concerto a que ela se refere, sem dúvida, é esse concerto para violino, porque, inclusive, há outras. Ela faz outras menções a ele. Talvez na semana que vem a gente ainda aborde isso, acho que vale a pena. A passagem a que ela se refere, dessas grandes notas, não sabemos exatamente qual é. Mas eu escolhi uma passagem que eu acho que é muito significativa do que ela fala aqui, do reconhecimento, da gratidão, e é uma passagem que combina, como em poucas outras, uma característica que é muito própria da música de Beethoven, que é uma combinação, uma síntese entre força e delicadeza. E a mãe menciona que este concerto tem passagens que têm uma clara conotação, uma clara presença e influência do psíquico. E eu acho que essa passagem que nós vamos ouvir é um exemplo disso. Acho que é uma expressão intensa, particularmente na passagem do violino solo. É como se fosse uma prece, uma gratidão que se manifesta, que se expressa aí, numa manifestação que eu considero assim muito clara, quase lancinante da presença do psíquico aí. E essa passagem combina também, são dois momentos da orquestra como um todo e entre os dois momentos a presença do violino solo. Uma característica muito particular desse concerto é a perfeita integração entre o conjunto, o todo da orquestra e o violino solo. Eles não se opõem, ao contrário, eles se integram, se harmonizam, se afirmam mutuamente. Acho que tudo isso vamos poder perceber nessa passagem.
As grandes notas podem ser essas do retorno da orquestra aqui, ou não. Vamos continuar investigando para tentar descobri-las. Muito bonito. Obrigada, Ricardo. Então, acho que a gente pode imaginar isso 50 vezes maior, né? Mais o poder disso, poder ter uma ideia, né, da experiência da mãe. E, mas ela diz também, né? Quer dizer, a calma, né, em que ela estava, para que pudesse receber essa força, né? Quer dizer, o receptáculo, né, da experiência, né? Tinha que estar com muita calma e muita abertura, né, para receber, sem se romper, né, esse poder, né, que vinha essa energia da natureza, né? Então, assim, continuando, nós passamos a sequência, né? E seria eu tentei fazer algumas notas do que nós já lemos nos parágrafos precedentes e para como que reativar, né, nossa memória e, e relembrar, quer dizer, a gente não esqueceu o que nós lemos a última vez, quando a mãe fala, né, de estudar, né, que a gente lê em casa, faz dever de casa, quer dizer, lê, identifica os elementos novos que foram introduzidos em cada parágrafo. Então, isso, eu não sei se nós estamos seguindo esses conselhos, mas, de todo modo, eu tentei fazer uma pequena resumo, né, pegasse alguns pontos do que nós já vimos e depois a gente tem os comentários da mãe sobre os parágrafos que nós vimos. Tá? Então, algumas notas sobre os parágrafos que nós já lemos. Então, seria uma primeira. Então, uma evolução da consciência na matéria, até que a forma possa revelar o espírito que a habita, é então a nota predominante, o motivo central da existência terrestre. Então, esse é o ponto, digamos, chave desse capítulo. Uma evolução da consciência na matéria, até que a forma possa revelar o espírito que a habita, é então a nota predominante, o motivo central da existência terrestre. Então, nós vimos também que o processo da evolução é duplo. Então, há um processo visível, uma evolução física, cujo mecanismo é o nascimento, e que se sustenta pela hereditariedade. E isso assegura a sua continuidade. Quer dizer, isso é a evolução cósmica, a evolução, digamos, fenomênica, né? Evolução física. Então, o nascimento é para reproduzir, quer dizer, a reprodução que se sustenta pelos elementos da hereditariedade. Então, isso dá continuidade dessa evolução, que é a evolução, né, cósmica fenomênica. E o outro processo, que é invisível, é o processo de evolução da alma. Então, o mecanismo desse processo é o renascimento. Então, o renascimento é uma condição indispensável para uma duração e evolução prolongadas do ser individual na existência terrestre. Então, digamos que uma seria essa evolução física, que é, diríamos, da espécie, e o processo invisível, que é a evolução da alma, que se passa através do renascimento. Então, isso é indispensável para a evolução do ser individual. Quer dizer, isso
Isso é segundo Sri Aurobindo, sem isso, quer dizer, a alma não evolui. Quer dizer, o que faz essa evolução do ser psíquico é o renascimento. Então, as objeções sobre a teoria da evolução. Então, uma das objeções seria que não há nada que o divino necessite ganhar ou que não possua. Se criação e manifestação existem, é pelo deleite da criação, da manifestação e nada mais. Então, não seria necessário um movimento evolutivo que devesse alcançar um ponto culminante, ou elaborar e efetuar um objetivo, ou se esforçar em direção à perfeição última. Então, isso, vocês lembram, né? Que isso tudo é Sri Aurobindo, isso é Sri Aurobindo que está dizendo, né? Porque ele colocou os elementos, e aí ele começa as objeções a esses elementos, as colocações que ele faz. Então, isso, a primeira objeção seria essa. Não há nada que o divino necessite. O divino é inteiro, né? Tudo. Então, ele possui tudo e não tem que ganhar nada. Então, não precisa ninguém se transformar, ou não precisa. Então, é só pelo deleite da criação que ele se manifesta. Nada mais. Então, não seria necessário um movimento evolutivo que devesse alcançar um ponto culminante, ou elaborar e efetuar um objetivo, ou então se esforçar a uma perfeição última. Então, isso não é necessário porque o divino não necessita nada, finalmente. Então, isso é uma das objeções, né, à teoria da evolução. E o outro seria sobre os tipos, né? Então, cada tipo de vida, enquanto dura, tem sua própria estrutura e permanece constante, quaisquer que sejam as variações menores dessa estrutura. Limitado por sua própria natureza, o tipo não pode transgredir essas fronteiras e passar a uma outra natureza. Se a alma do homem deve ir além da humanidade para alcançar um estado supramental, ou um estado ainda mais elevado, deve sair, então, dessa existência cósmica e entrar em um plano ou mundo de beatitude e conhecimento, ou no eterno e infinito não manifestado. Então, não há evolução. Então, aí vem aquela velha, antiga ideia de sair da existência. Então, a única solução seria essa, sair da existência, a existência cósmica, e passar um plano de beatitude, não manifestado, infinito não manifestado. Isso seria a solução, né? Mas nada mais do que isso. Então, isso é um pouco assim a visão da ciência, né? Então, a ciência, segundo a ciência, o progresso da natureza, da matéria até a vida, e da vida até a mente, pode ser concebido, mas ainda não há provas de que a matéria se transformou em vida ou a energia vital se transformou em energia mental. Tudo que pode ser admitido é que a vida se manifestou na matéria e a mente na matéria viva. De fato, não há prova suficiente de que alguma espécie vegetal se transformou em uma existência animal ou alguma organização de matéria inanimada se transformou em um organismo vivo. Então, esse digamos, a objeção da ciência em relação à evolução. Então, eles concebem que houve um progresso, a natureza, a matéria até a vida, da vida até a mente, então isso, até aí se pode ir. Mas não dá provas de que a matéria se transformou em vida, porque a energia vital se transformou em energia mental. O que eles podem conceber e admitir é que a vida se manifestou na matéria e a mente se manifestou na matéria viva, mas que não há prova nenhuma de que ou não há prova suficiente de que alguma espécie vegetal se transformou em uma existência animal, ou alguma organização de matéria inanimada se transformou em organismo vivo. Quer dizer, isso que o Cherubim, essa existência única por trás de tudo,
né, da criação, que faz realmente que exista essa evolução, quer dizer, digamos, de um elemento a um outro. Por isso, nós vimos já em capítulo, né, precedentes. Vimos o comentário da mãe, né, da pedra, né, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, como isso tudo passa no sentido evolutivo de uma coisa a outra, né? E a ciência não vê, não há prova de que isso acontece. É como se as coisas se manifestam simplesmente. Então, aqui, como alhures, cada grau de ser existe em si mesmo e por si mesmo. Manifesta-se conforme seu próprio caráter, por sua própria energia, e as gradações acima ou abaixo não são origens e consequências, mas apenas degraus na escala contínua da natureza terrestre. Então, no caso do ser humano, o ser humano é um tipo, em meio a muitos outros tipos construídos dessa maneira. Se há uma perfeição a qual deve chegar, deve ser a perfeição em seu próprio tipo, dentro da lei de seu próprio ser. Exceder a si mesmo, tornar-se o supra-homem, assumir a natureza e as capacidades de um Deus, seria contrário à lei de seu ser. Seria impraticável e impossível. E se uma criação superior é prevista, certamente não é a partir do homem que o novo grau, tipo o modelo, poderá se desenvolver. Pois, nesse caso, haveria uma raça, espécie ou categoria de seres humanos que já possuiria o material do super-homem. Assim como o ser animal particular que se transformou em homem, possuía já, ou continha em potencial, os elementos essenciais da natureza humana. Não há uma tal espécie, gênero ou tipo. No máximo, há apenas certos seres mentais espiritualizados que buscam escapar da criação terrestre. Hum. Nós passamos aos comentários da mãe. Então, é a pergunta de um dos jovens, né? Dulce mãe, como o primeiro ser humano apareceu? Então, Sri Aurobindo diz aqui, ela cita uma passagem de Sri Aurobindo, quando ele fala da ciência, então eu vou ler para vocês aqui. Você lembra, eu acho que nós lemos isso, nós lemos já esse parágrafo, né, quando diz: os fatos com os quais a ciência lida, mas se os fatos com os quais a ciência lida merecem confiança, as generalizações que arrisca têm vida curta. Isso se mantém por algumas décadas, que ele está falando desse parágrafo, né? Então, Cherubino diz aqui, precisamente, que se considerarmos o ponto de vista científico, vemos que teorias seguem uma após a outra com muita instabilidade e parecem mais uma espécie de série de imaginações do que coisas que podem ser provadas, se considerarmos o ponto de vista puramente materialista. As pessoas acreditam que, porque é um ponto de vista materialista,
é mais fácil de provar. Porém, bem evidentemente, é o mais difícil. Se consideramos do ponto de vista oculto, houve tradições, baseadas talvez em certas memórias, mas como elas estão completamente além de qualquer prova material, esse conhecimento é considerado ainda mais problemático do que as imaginações e deduções científicas. É porque essas tradições, elas passam praticamente de memória, né? São coisas que não são coisas científicas com provas materiais físicas, né? Convincentes no plano físico. Mas houve tradições baseadas talvez em memórias, mas justamente estão além de qualquer prova material. Então, por isso que é ainda mais problemático. Para qualquer lógica interior, é mais fácil para compreender e admitir, mas não há mais provas do que as provas materiais de que houve um primeiro ser humano, ou vários primeiros seres humanos, ou que houve algo que não era ainda um ser humano, mas era quase um ser humano. Então, essas são especulações. Então, digamos, uma lógica interior, né, no sentido, a gente se identifica, né, com essa perspectiva mais, digamos, espiritual, mais oculta, mais invisível. Então, nesse sentido, é mais fácil para compreender e admitir. Mas não há mais provas disso do que provas materiais também, de que os primeiros seres humanos, ou o primeiro ser humano, ou que houve algo que não era ainda um ser humano, mas era quase um ser humano. Quer dizer, em termos de provas, nenhum nem outro parece que não tem muita prova, né? Cientificamente falando. Então, ainda são consideradas especulações. Tradições que certamente são apenas tradições orais, e do ponto de vista científico bastante questionáveis, mas que são baseadas em memórias individuais, dizem que o primeiro homem, ou o primeiro par, ou os primeiros indivíduos humanos, foram materializados segundo um método oculto, algo como que Schrödinger prevê para o futuro supramental, o futuro processo supramental. Isto é, estes seres pertencentes a mundos superiores, por um processo de concentração e materialização, construíram, formaram para si mesmos corpos de matéria física. Provavelmente não foram as espécies inferiores que produziram progressivamente um corpo que se tornou o primeiro corpo. Então, isso é interessante. Eu não sei se vocês lembram quando nós lemos há bastante tempo atrás sobre os Vedas, sobre os Rishis. Tinha uma coisa que a mãe disse, que os Rishis, eles não eram, eles se manifestaram. São seres que vêm de um outro plano que se manifestaram. E, então, isso corresponde, assim, mais ou menos a isso que ela diz. Então, seres pertencentes a mundos superiores, por um processo de concentração e materialização, construíram ou formaram para si mesmos corpos de matéria física. Provavelmente não foram as espécies inferiores que produziram progressivamente um corpo que se tornou o primeiro corpo humano. É curioso, eu penso como se, no caso desses seres, né, que se manifestam, né, digamos, se manifestaram, como se estivessem criado não sei se a gente poderia dizer um prototipo, ou um arquétipo, né, que ficou na memória. Para a gente é difícil imaginar essas coisas, né? Então, não tem muito o que dizer, né, nesse sentido. É difícil. É muito além, né, da nossa compreensão mental.
Segundo o conhecimento espiritual e oculto, a consciência precede a forma. A consciência, pela autoconcentração, produz sua forma. Enquanto que, segundo a ideia materialista, é a forma que precede a consciência e torna possível a manifestação da consciência. Para aqueles que têm algum conhecimento dos mundos invisíveis e uma percepção direta do jogo de forças, não há dúvida possível. É necessariamente a consciência que produz uma forma a fim de manifestar-se. Tem aquela história, né, dos deuses, né, que queriam se manifestar, né, na Terra, que procuravam uma forma, um corpo, e viram vários corpos que existiam de animais, diferentes animais que eram apresentados, e eles não estavam satisfeitos até encontrarem a forma humana. E aí, como que entraram nessa forma, né? E, no caso, segundo o conhecimento espiritual e oculto, a consciência precede a forma. Então, para chegar a essa forma, digamos, a forma que foi a forma humana, como que essa consciência, né, que criou essa forma humana, já preparava, já sabia, né, que viria a habitar, digamos, dessa forma, era já digamos, seria uma manifestação física já dessa consciência. Então, pela autoconcentração, a consciência produz sua forma. Pois bem, da maneira como as coisas estão arranjadas na Terra, é quase certamente uma ordem mais alta que penetra a forma e ajuda a transformá-la, para que esta forma possa se tornar, seja de imediato, seja ao longo de gerações sucessivas, capaz de manifestar esta consciência. Para aqueles que possuem a visão e o conhecimento interiores, isto é absolutamente fora de dúvidas. É impossível que isto seja de outra maneira. Mas aqueles que começam do outro ponto, de baixo, não admitirão isso. Mas, mesmo assim, não cabe à ignorância impor conhecimento à sabedoria. Contudo, isso é o que ela faz no presente. Quer dizer, a ignorância impõe o seu conhecimento à sabedoria. E, contudo, isso é o que ela faz no presente, né? Como é mais fácil duvidar do que saber, a mente humana está habituada a duvidar de tudo. Esse é seu primeiro movimento. E, é claro, por isso, ela não sabe nada. Interessante, né? Como é mais fácil duvidar do que saber. Então, a mente humana, e é claro, né? A gente já leu isso também, Cherubino, que a mente humana não é um instrumento de conhecimento, quer dizer, de todo modo, ela não é preparada, ela não é feita para ter o conhecimento, quer dizer, a mente como ela é, no nível onde nós estamos. Para saber alguma coisa, ela tem que passar um pouquinho mais além, né, desse nível que nós estamos. Então, é mais fácil duvidar do que saber, então a mente ela continua duvidando de tudo, então ela está sempre questionando, e ao mesmo tempo é isso que faz com que ela evolua, né, quer dizer, ela não está estagnada, mas ao mesmo tempo ela não pode saber se ela não evoluir, se ela não sai desse nível para um nível mais alto. Pode começar a ter um certo conhecimento e evolui até chegarmos, digamos,
aos níveis mais elevados. E é por isso, claro, que ela não sabe nada. A concepção precede a manifestação e a expressão. E isso é bastante seguro. E todos aqueles que tiveram contato direto com o passado têm a memória de uma espécie de protótipo humano muito superior à humanidade atual, que vieram à Terra como um exemplo e uma promessa daquilo que a humanidade será quando alcançará seu cúmulo. Há na vida certa tendência a imitar, uma espécie de esforço para copiar algo. Podemos encontrar exemplos muito impressionantes disso na vida animal. Isso começa já na vida das plantas, mas na vida animal é muito impressionante. Podemos dar vários exemplos. Assim, nesse sentido, podemos muito bem conceber uma espécie de esforço da vida animal para tentar copiar, imitar, criar alguma semelhança a esse tipo ideal que teria sido manifestado na Terra por meios ocultos, e foi provavelmente por meio de tentativas sucessivas, por um esforço cada vez mais bem-sucedido, que os primeiros tipos humanos foram produzidos. É, então, ela expõe isso de maneira tão simples, mas, ao mesmo tempo, o que ela diz é tão enorme, né? Que, é, que a gente tem que absorver, né? De certo modo, o que ela diz, porque mexe, né? Com várias coisas, né? Quer dizer, a evolução, de onde nós viemos, de onde vamos, e o que estamos fazendo, né? E, quando ela diz que a mente finalmente não sabe nada, e nós estamos aqui, né, usando a nossa mente, finalmente, né? Finalmente estamos usando a mente. A gente se questiona, né? E eu me questiono cada dia. Como é que, quando eu leio a vida divina, por exemplo, né? Quer dizer, o que é que eu entendo disso? O que é que é tão grande, é tudo tão vasto, né? Que a mente vai tropeçando, né? Para poder chegar, né? A um pouco de clareza, um pouco de entendimento. Mas o que é bom nisso também, acho que esse entendimento, essa clareza, são também progressivos, né? Quer dizer, para mim, a vida divina um material assim extraordinário para isso, porque a gente lê, é assim como o Sadhguru também, é a mesma coisa, né? Você lê hoje, você lê amanhã e já é outra coisa. Então, cada vez que você lê, cada vez que você entra um pouco, é como se os mundos que vão se desdobrando, né? E como que não é nunca a mesma coisa. Então, isso é extraordinário. Quer dizer, isso quer dizer também que a mente
vai se ajustando, né, também a esse novo tipo de pensar, a esse novo tipo de conhecimento. E eu me lembro que nós falamos também disso a um certo momento, que é uma coisa que a mãe diz em relação à vida divina, que é como se o cérebro pode criar células novas, ou não me lembro bem se cria células, não sei se as células se adaptam para poder seguir esse novo pensamento, essa nova maneira de pensar. Então, existe um processo também que é físico, né, de alguma maneira, que nos torna capazes de acompanhar, de seguir, de entender cada vez mais o que vem de Shirogumi. Então, isso também eu acho que a gente tem que considerar, né? Como parte do nosso exercício, né, de compreensão, é perceber, né, saber que isso é possível, fisicamente, haver essa mudança cerebral, física, para que a gente possa acompanhar e entender. Então, vamos ver alguma coisa da vida divina ainda hoje. Então, com relação às objeções que nós vimos, aquela espécie de resumo que nós lemos antes, então, hoje eu apresentei assim, as objeções, e o próximo mês nós vamos ver as respostas de Sri Aurobindo. Então, eu vou tentar fazer também um resumo sobre o que Sri Aurobindo coloca em relação a cada uma dessas objeções. Então, nós vamos retomar da página 745, o último parágrafo. Então, ele diz aqui: é tentador e não ilógico ver no renascimento o meio potencial de uma evolução espiritual, o fator que a torna possível, mas ainda não é seguro, admitindo-se que o renascimento seja um fato, que este seja seu significado. Em todas as teorias antigas sobre a reencarnação, supunha-se que fosse uma constante transmigração da alma de um corpo animal a um corpo humano, mas também de um corpo humano a um corpo animal. A concepção indiana acrescentou a explicação do karma. As consequências do bem ou do mal que foram feitos, os resultados da vontade e esforços passados, mas nada sugeria uma evolução progressiva de um dado tipo a um tipo superior. Menos ainda, um nascimento entre os seres de uma espécie que nunca existiu, mas que deveria aparecer no futuro. Se há uma evolução, então o homem seria o último estágio, porque graças a ele tornar-se-á possível rejeitar a vida terrestre ou corpórea e evadir-se a algum céu ou nirvana. Este era o final contemplado pelas antigas teorias. E visto que este mundo é fundamental e irrevogavelmente um mundo de ignorância, mesmo se toda a existência cósmica não for, em sua natureza, um estado de ignorância, essa evasão poderia bem ser o fim ou o verdadeiro fim do ciclo. Mas, como Sri Aurobindo diz, quer dizer, no Renascimento, nós nos movemos de um nível a outro nível, né? Quer dizer, a gente já viu isso, é evolução, como nós já falamos várias vezes, essa evolução de nascimento a nascimento, do ser psíquico, até chegar a uma transformação em um nível realmente superior, que, de novo, é muito difícil para a gente poder conceber, ou simplesmente imaginar, né?
Mas o renascimento é o processo, como a gente viu no nosso texto antes, é o meio espiritual, né, da evolução. Mas é curioso porque, tradicionalmente, como o Cherubino diz aqui, antigamente não se via dessa maneira, né? Então, era essa transmigração, por exemplo, você passa do animal para o ser humano. Então, muitas pessoas perguntam isso, mas a gente pode renascer como animal? E, segundo o Cherubino, não. Quer dizer, a evolução não caminha para trás. A evolução caminha para frente. Mas, como é Cherubino, ele diz que pode acontecer, se for um caso assim muito específico, mas muito rapidamente, que não pode ser uma vida inteira, que pode ser uma coisa, como uma passagem, para cumprir algum destino, alguma coisa muito específica, mas que é uma coisa muito rara. Mas não assim uma vida inteira, digamos, que passa, você é ser humano hoje, amanhã vai ser um gato. Então, isso não pode ser. Não pode ser. E a gente pode ter uma lógica, né? Quer dizer, quando ele diz a evolução não caminha para trás, mas vai para frente, é claro, né? Não tem como discutir, né? Isso parece uma coisa óbvia, né? Mas nos tempos antigos, não. Quer dizer, essa transmigração é uma coisa, parecia que era assim, que se falava disso. Porque muitos conhecimentos, digamos, ocultos e tal, eles reconhecem, né, a encarnação. Mas não nesse sentido, digamos, evolutivo, como Cherubino. Quer dizer, Cherubino é quem, digamos, identificou, né, o renascimento, a progressão espiritual. O renascimento foi visto mesmo como se fosse um aprisionamento, né? Quer dizer, então você tinha que se liberar do renascimento, né? Não nascer de novo, né? Para se liberar do karma, não nascer mais e se liberar. Quer dizer, se liberar queria dizer não nascer mais, sair do ciclo de morte e nascimento. Então, isso é uma das coisas, parece, do budismo mais antigo, né? Que uma Então, era como se o nascimento era sempre ligado ao sofrimento, aos desejos, aos apegos, e que precisava se liberar disso. E aqui, na vida, no corpo físico, não era possível. Então, tinha que se desligar disso tudo e partir a outra existência. Então, Cherubino continua e diz, então, essa linha de raciocínio, que a gente acabou de ver aqui, tem uma força lógica e uma importância consideráveis, e era necessário afirmá-la. Mesmo se de modo breve, visto sua importância, para poder respondê-la. Embora algumas de suas proposições sejam válidas, sua visão das coisas, no entanto, não é completa. E sua força lógica não é conclusiva. Em primeiro lugar, podemos, sem muita dificuldade, desembaraçar-nos da objeção feita ao elemento teleológico introduzido na estrutura da existência terrestre pela ideia de uma evolução pré-determinada a partir da inconsciência até a supraconsciência. E a ideia do desenvolvimento de uma ordem ascendente de seres que culmina com a transição de uma vida na ignorância para uma vida no conhecimento. Então, existe uma objeção, porque o elemento teleológico é esse elemento que acredita no desígnio, né, do propósito das coisas. Quer dizer, as coisas existem porque tem uma razão que elas existem. Elas foram criadas, tem uma razão. O que eu não sei muito sobre a teleologia, mas assim,
se não me engano, a teleologia, eles se como que concentram muito no propósito das coisas, mas não na origem. É como se começa do final, quer dizer, então, apareceu isso, é porque precisava, ele tem uma necessidade, ele tem um propósito, né? Então, caminha para trás, você vai vendo por que foi criado, mas não vê, digamos, a origem, quer dizer, de onde surgiu esse objeto, esse ser, isso a teleologia tem uma verdade, mas falta o elemento da origem, quer dizer, o que origina, né? O que origina esse surgimento, esse propósito, o que é esse propósito? Então, Schellenberg diz aqui, temos que nos desembaraçar da objeção, quer dizer, porque esse objeto, esse elemento teleológico, que as coisas têm um propósito. Então, esse elemento teleológico introduzido na estrutura da existência terrestre, pela ideia de uma evolução pré-determinada, a partir da inconsciência até a supraconsciência. E a ideia do desenvolvimento de uma ordem ascendente de seres que combina com a transição de uma vida na ignorância para uma vida de conhecimento. Então, a objeção a um cosmos teleológico pode basear-se em dois argumentos muito diferentes. Um raciocínio científico que procede da suposição de que tudo é obra de uma energia que age automaticamente por um processo mecânico desprovido de propósito. Então, essa é a primeira objeção, que não pode ser essa evolução, esse cosmos teleológico, o objetivo, o propósito, isso não pode ser. A objeção seria tudo é uma obra de uma energia que age automaticamente. Um processo mecânico, que não tem propósito. E existe o raciocínio metafísico, que procede da percepção de que o infinito, o universal, já contém todas as coisas em si mesmo, que não há nada de incompleto para completar, nada a acrescentar a seu ser, a executar, a realizar, e, portanto, não haveria nele nenhum elemento de progresso, nenhum propósito original ou emergente. Foram os elementos que nós vimos na nossa pequena síntese, né, que nós fizemos aí. Então, a objeção científica ou materialista perde sua validez se houver uma consciência secreta na energia aparentemente inconsciente da matéria ou por trás dela. Se houver. Então, essa objeção científica perde sua validez se houver uma consciência secreta na energia aparentemente inconsciente da matéria, na matéria ou por trás dela. Mesmo no inconsciente, parece haver, ao menos, o anelo de uma necessidade inerente, produzindo a evolução de formas, e nas formas, uma consciência que se desenvolve. Pode-se muito bem sustentar que esse anelo, essa ânsia por uma coisa, né, é uma vontade evolutiva de um ser consciente secreto. E sua pressão por uma manifestação progressiva é evidência de uma intenção inata da natureza. Então, esse é um elemento teleológico e não é irracional admiti-lo, pois o impulso consciente, ou mesmo inconsciente, surge da verdade de um ser consciente, verdade que se tornou dinâmica e determinada a cumprir-se em um processo automático da natureza material. Então, o que é esse ser, né?
Esse é o elemento teleológico, quer dizer, o propósito, né, da evolução, o propósito da existência. E não é irracional admitido, pois o impulso consciente, ou mesmo inconsciente, surge da verdade de um ser consciente. Então, essa verdade se tornou dinâmica e determinada a cumprir-se em um processo automático da natureza material. Então, mesmo a natureza, ela é material, quer dizer, o externo, né? A externalidade das coisas, como é que diz? O aspecto externo das coisas, né? Então, isso é material, mas dentro disso existe esse mecanismo, quer dizer, esse elemento que surge da verdade de um ser consciente, porque por trás dessa forma material, dessa coisa mecânica, aparentemente mecânica da natureza, há esse ser consciente, essa verdade que se tornou dinâmica e que quer se cumprir, quer dizer, ela quer que se manifeste, né? Que a coisa se manifeste. Então, o elemento teleológico, o elemento do propósito desse movimento, o propósito desse impulso é a tradução de uma verdade do ser que é auto-operativa, nos termos do poder-vontade desse ser que se autorrealiza. Então, primeiro, como que tem a vontade, mas a vontade não basta. Então, o poder da vontade, como que não basta. Ele tem que ter o poder, vontade, para poder se manifestar. Então, é o poder que faz com que a vontade se realize. Quer dizer, a gente pode ter vontade de... ter vontade, não sei, de levantar da minha cadeira e fazer alguma coisa. Mas aí, se fica na vontade, eu vou ficar aqui tendo a vontade. Mas essa vontade deve vir com o poder de realizar essa ação. Quer dizer, então, tem que ter a vontade de sair e o poder de realizar. Né? Então, você tem assim, o poder-vontade desse ser que se autorrealiza. Então, e se a consciência estiver presente, esse poder-vontade deverá também estar presente. Então, a tradução é normal e inevitável. Uma verdade de ser que se cumpre inevitavelmente seria o fato fundamental da evolução. Mas a vontade e seu propósito devem fazer parte dos meios de ação como elementos no princípio operativo. Né? Essa vontade tem que ser operativa, tem que né? Só que nesses planos, né, é como que isso vem tudo junto, a gente separa, mas isso é como se fosse a vontade e o poder de fazer, de realizar, né, a vontade. Porque aqui, como a gente vê, com letra maiúscula, né? Então, são poderes maiores, né? São vontades maiores. Então, essa foi a objeção científica materialista. Mas, então, a objeção metafísica é mais séria, pois nela parece evidente que o absoluto não pode ter propósito algum na manifestação, exceto o deleite da própria manifestação. O movimento evolutivo, que faz parte da manifestação na matéria, deve entrar no quadro dessa afirmação universal. Então, ele existe apenas para o deleite do desdobramento, da execução progressiva, da autorrevelação gradual e sem objetivo. Então, essa totalidade universal pode também ser considerada como algo completo em si mesmo. Como é uma totalidade, não tem nada a ganhar. Nada a acrescentar à plenitude de seu ser. Não precisa de nada. Então, não esqueçam, essa é a objeção metafísica. Mas esse mundo material não é uma totalidade integral. É parte de um todo, um degrau em uma gradação. Ele pode, portanto, admitir em si mesmo
não apenas a presença de princípios ou poderes imateriais, não desenvolvidos, pertencentes ao todo e envolvidos em sua matéria, mas também admitir a descida em si mesmo de poderes idênticos, provenientes de gradações superiores do sistema, para que aqui os movimentos da mesma natureza sejam liberados da rigidez de limitações materiais. A manifestação de poderes maiores da existência, até que o ser inteiro seja ele mesmo manifestado no mundo material, nos termos de uma criação mais alta, uma criação espiritual, pode ser considerada como a teleologia da evolução. Essa teleologia não introduz fator algum que não pertença à totalidade. Propõe apenas a realização da totalidade na parte. Não pode haver objeção à admissão de um fator teleológico em um movimento parcial da totalidade universal, se o propósito, não um propósito no sentido humano, mas o impulso de uma necessidade intrínseca da verdade, consciente da vontade do espírito interior, for a manifestação perfeita de todas as possibilidades inerentes ao movimento total. Então, assim, parece muito filosófico, né, tudo isso, porque mesmo essa a teleologia, eu imagino que a teleologia deve ter nascido na Grécia. E Chico Benda inclui isso aqui, né, esse propósito, e acrescenta justamente essa dimensão, né? Chico Benda acrescenta essa dimensão do que está por trás desse movimento, quer dizer, do ser, o que é que provoca, o que é que faz com que isso, com que esse propósito tenha um sentido, né? Tem não só um propósito, tem um sentido, tem uma intenção também. Então, aqui, como ele diz, esse mundo material não é uma totalidade integral. Não existe só esse mundo material que a gente vê. Lembra que a gente leu o comentário da mãe, né? Quer dizer assim, abrir os olhos para a gente ver por trás da realidade. Então, esse mundo material não é uma totalidade integral. Não existe só ele. Ele é parte de um todo, um degrau, em uma gradação. Você lembra, a gente já viu isso também, nos graus da matéria, né? O plano material, o plano vital, o plano mental, os planos mais elevados. Então, ele pode, portanto, admitir em si mesmo, né, esse plano físico, não apenas a presença de princípios ou poderes imateriais não desenvolvidos, pertencentes ao todo e envolvidos em sua matéria, mas também admitir a descida em si mesmo de poderes idênticos provenientes de gradações superiores do sistema. Então, como existe aqui, né, na Terra, digamos, no nosso plano físico, no cosmos, essa gradação de matéria, pode também haver esse mesmo movimento vindo do alto. Né? Quer dizer que a descida em si mesmo, nessa matéria, de poderes idênticos, mas que vêm de gradações superiores do sistema. Para que aqui os movimentos da mesma natureza sejam liberados da rigidez da limitação material, de limitações materiais. Quer dizer, para que a gente saia dessa limitação material, é como que necessário que esses planos intervenham, que isso possa haver uma influência no plano físico. A manifestação de poderes maiores da existência, até que o ser inteiro seja ele mesmo, manifestado no mundo material,
nos termos de uma criação mais alta, uma criação espiritual, pode ser considerada como a teleologia da evolução. Essa teleologia não introduz fator algum que não pertença à totalidade. Propõe apenas a realização da totalidade na parte. Isso a gente lembra, quer dizer, como, digamos, essa existência única, como ela está em tudo, ela é inteira em tudo, né? Quer dizer, a totalidade na parte. Então, assim, a diferença entre um grão de areia, uma formiga, um ser humano, um elefante, a energia é a mesma. É como o Cherubino diz em algum momento, né? Quer dizer, a mesma energia que é colocada para criar um formigueiro é criada, é usada para a criação das galáxias, né, no universo. Então, a energia é a mesma, quer dizer, a existência única é a mesma. Então, é a realização da totalidade na parte. Então, não pode haver objeção à admissão de um fator teleológico em um movimento parcial da totalidade universal, se o propósito, não um propósito no sentido humano, mas um impulso de uma necessidade intrínseca da verdade consciente na vontade do espírito interior. Se isso for a manifestação perfeita de todas as possibilidades inerentes ao movimento total. Quer dizer, o impulso de uma necessidade intrínseca da verdade, consciente na vontade do espírito interior. Quer dizer, o espírito interior já sabe, né? Então, se o propósito for a manifestação perfeita de todas as possibilidades inerentes ao movimento total. Sem dúvida, tudo existe aqui para o deleite do ser. Tudo é um jogo, ou uma lira. Mas um jogo leva também em si um objetivo a ser realizado. E sem a realização desse objetivo, não teria nem plenitude, nem significado. Um drama sem desfecho pode ser uma possibilidade artística e existir só para o prazer em observar os personagens e colocar problemas sem receber jamais uma solução, ou cuja solução é precária, incerta e sempre em suspenso. Pode-se conceber que o drama da evolução da Terra tem esse caráter, mas um desenlace intencional ou inerentemente pré-determinado é também possível e mais convincente. Bonito isso. Ananda é o princípio secreto de todo ser e o sustentáculo de toda a atividade do ser. Mas Ananda não exclui o deleite da elaboração de uma verdade inerente ao ser, imanente na força ou na vontade do ser, sustentada na autopercepção escondida de sua consciência-força, que é o agente dinâmico e executivo de todas as suas atividades e conhece seus significados. Então, uma teoria da evolução espiritual não é a mesma coisa que uma teoria científica da evolução de formas e da evolução da vida física. A teoria espiritual deve apoiar-se em justificativas que lhe são próprias. Pode aceitar a explicação científica da evolução física como um apoio ou um elemento, mas esse apoio não é indispensável. Não lhe é indispensável. A teoria científica interessa-se apenas pelos mecanismos e processos externos e visíveis, pelos detalhes da execução pela natureza, pelo desenvolvimento físico das coisas na matéria e pela lei do desenvolvimento da vida e da mente na matéria. Sua explicação do processo
pode ser modificada de modo considerável, ou mesmo abandonada por completo à luz de novas descobertas. Mas isso não afetará o fato evidente de uma evolução espiritual, uma evolução da consciência, uma manifestação progressiva da alma na existência material. Isso da ciência a gente sabe, né? Como cada vez se descobre mais coisas, se descobre que hoje é assim, mas que não é mais, ou que o universo funciona de uma maneira, 20 anos atrás era assim, hoje já se descobriu que os telescópios são mais poderosos, então se descobrem coisas e se retifica, né, certas outras. Então, assim, tudo muito baseado nesse fato concreto, físico, visível, material. Enquanto que a evolução espiritual é outra coisa, né? Como que tudo isso não afeta o fato evidente de uma evolução espiritual, de uma evolução da consciência, uma manifestação progressiva da alma na existência material. Então, esse é o aspecto exterior. A teoria da evolução pode resumir-se da seguinte maneira: na escala da existência terrestre, há um desenvolvimento de formas, de corpos, uma organização cada vez mais complexa e adequada da matéria, de vida na matéria, de consciência na matéria viva. Nessa escala, quanto mais a forma for organizada, mais será capaz de abrigar uma vida e uma consciência mais bem organizadas, mais complexas e capazes, mais desenvolvidas ou evoluídas. Uma vez formulada a hipótese evolutiva e os fatos que a apoiam forem reunidos, esse aspecto da existência terrestre torna-se tão impressionante que nos parece indiscutível. O mecanismo preciso pelo qual isso é feito, a genealogia exata, a sucessão cronológica de tipos de ser, é uma questão secundária, embora, em si, essa seja uma questão interessante e importante. O desenvolvimento de uma forma de vida a partir de uma forma precedente menos evoluída. A seleção natural, luta pela vida, sobrevivência de características adquiridas, podem ser admitidos ou não, mas o fato de uma criação sucessiva, com um plano de desenvolvimento próprio, é uma conclusão de capital importância. Outra conclusão autoevidente é que uma ordem de sucessão gradual é necessária na evolução. Primeiro, a evolução da matéria. Depois, a evolução da vida na matéria. Em seguida, a evolução da mente na matéria viva. E, nesse último estágio, uma evolução animal seguida de uma evolução humana. Os 3 primeiros termos da sucessão são muito evidentes para serem discutidos. Pode-se perguntar se o ser humano sucedeu ao animal ou se houve um desenvolvimento inicial simultâneo. O homem ultrapassando mais tarde o animal na evolução da mente. Uma teoria chegou mesmo a formular que a espécie humana não é a última, mas é a primeira e mais velha das espécies animais. Essa ideia da precedência do homem data da antiguidade, mas não foi universal. Nasceu do sentimento da supremacia evidente do ser humano entre as criaturas terrestres, e a dignidade dessa supremacia parecia exigir uma precedência de nascimento. Mas, em termos de evolução, o superior não precede o inferior. Ele o segue. O menos desenvolvido precede o mais desenvolvido e o prepara.
Na verdade, vamos só ler o próximo parágrafo, para a gente pode conversar um pouco. Na verdade, a ideia da anterioridade das formas inferiores da vida não é de todo ausente no pensamento antigo. A parte dos relatos míticos da criação, né, que primeiro nasceu o homem, quer dizer, o ser humano, e depois os animais foram criados e tal. Quer dizer, a parte desses relatos míticos, já encontramos no pensamento da Índia antiga e da Índia medieval expressões a favor da anterioridade do animal em relação ao homem, na sucessão do tempo, em um sentido que concorda com a concepção moderna da evolução. No Upanishad, declara que o céu, o espírito, depois de ter decidido criar a vida, formou primeiro espécies de animais como a vaca e o cavalo. Mas os deuses, que no pensamento dos Upanishads são poderes da consciência e poderes da natureza, acharam que esses eram veículos insuficientes. Então, no final, o espírito criou a forma do ser humano, que os deuses consideraram feita de maneira excelente e suficiente, e entraram nela para cumprir suas funções cósmicas. Essas histórias assim tem uma visão, né? Tem uma sabedoria incrível nisso. Essa é uma parábola clara da criação de formas cada vez mais desenvolvidas, até que foi encontrada uma capaz de abrigar uma consciência evoluída. Nos Puranas, é dito que a criação animal tamásica foi a primeira no tempo. E tamas é o termo indiano para o princípio de inércia da consciência e da força. Uma consciência embotada, entorpecida e incompetente em sua atividade é chamada tamásica. Uma força, uma energia de vida, desculpe, uma força, uma energia de vida indolente e limitada em suas capacidades, ligada ao campo estreito de impulsos instintivos, que não se desenvolve nem busca outra coisa, sem necessidade de uma ação dinâmica mais vasta ou uma ação mais luminosamente consciente, seria classificada na mesma categoria, né, como tamásica. Isso também eu acho que nós já falamos, né? Quer dizer, o tamas, rajas e sattva, né? São os elementos da existência. O animal que possui essa força de consciência menos desenvolvida é anterior na criação. A consciência humana mais desenvolvida, que possui uma força maior de energia mental ativa e uma percepção mais luminosa, é uma criação posterior. O Tantra fala de almas caídas de seus estados, que passam por várias centenas de milhares de existências em formas vegetais e animais, antes de atingir o nível humano e estarem prontas para a salvação. Aqui ainda é implícito o conceito de que formas vivas, vegetais e animais são os degraus inferiores de uma escada, na qual a humanidade constitui o último, o mais alto desenvolvimento do ser consciente. A forma que a alma deve habitar, a fim de poder seguir um objetivo espiritual e alcançar uma liberação espiritual que a faça sair da existência mental, vital e física. Esse é, de fato, o conceito normal e impõe-se de modo tão forte à razão e à intuição que nem precisaria ser discutido. A conclusão é quase inevitável. Então, acho que nós vamos parar aqui, porque eu acho que nós fizemos um grande voo, né, hoje com a nossa leitura, começando da experiência da mãe, a música de Beethoven, e, então, não sei, vamos ter um pouco de tempo, se alguém quiser fazer alguma pergunta.
Ninguém tem pergunta. Nenhuma pergunta. Silêncio. A energia está se assentando um pouco, né? Como? A energia está se assentando um pouco. Daqui a pouco elas podem vir, as perguntas. Bom dia, então. Oi, Luciano. Bom dia. Não, eu queria, não sei exatamente se é uma pergunta, mas é uma relação. Segundo dados mais recentes, antes do Homo sapiens sapiens, né, que é nós, seres humanos, existia o homem de Neandertal, que viveu ali na Europa, ali, basicamente. Né? Hoje se tem assim, alguns indícios de que essas populações conviveram entre elas. O homem de Neandertal com o Homo sapiens. Tá? E no final só ficou o Homo sapiens, o homem de Neandertal desapareceu. Esse é um dado assim, histórico, né? Mas eu queria fazer uma relação de hoje, né? Assim, hoje nós temos só o Homo sapiens, que somos nós. Tá? Mas nós temos várias populações, vários grupos sociais, né? E o quanto essa luta de grupos sociais entre si também não é um processo evolutivo, né? Voltando ao vídeo que ontem alguém colocou, e depois eu fui assistir, que assim, consumindo o que nós temos, da forma que nós estamos consumindo, a Terra dura mais uma geração, né? Parece que não, né? E eu digo, quando consumindo, é o padrão, alto padrão, né? Que quase, como diz a reportagem, 1% dos mais ricos consomem 25% do planeta, né? Então, assim, ver outras formas de produção, ver outras formas de conviver nesse ambiente é fundamental. E isso passa pela questão social, né? Pela luta social, luta de classe, luta disso. Isso seria um processo evolutivo? Uma ferramenta do processo evolutivo? É uma pergunta, né? Que não estou dizendo para responder, estou dizendo para nós nos perguntarmos. Não, eu nem sei se você responder isso, né? Não, eu nem sei se eu entendi a sua pergunta. A sua pergunta é se esse conflito de interesses entre, digamos, as diferentes manifestações humanas, físicas, né, humanas, se esses conflitos fazem parte da evolução? É essa a pergunta? Sim. Se esses conflitos estão dentro do processo evolutivo, né? Ou é só uma onda no lago, né? Só uma balinha no lago. Eu não sei bem, quer dizer, eu fico meio com receio de dar respostas assim, porque são coisas tão complexas, né? Mas eu acredito que tudo está dentro do processo evolutivo, quer dizer, não tem nada que não esteja, quer dizer, mesmo que aparentemente haja uma involução, no sentido de que certos tipos vão desaparecer ou já desapareceram, isso faz parte da evolução. Então, talvez quem esteja vivendo agora esses conflitos, faça parte disso, quer dizer, coisas que vão ter que desaparecer, ou se transformar, ou se adaptar às condições. É difícil, né, dizer isso, porque a visão que a gente tem é sempre dentro do presente, né, dentro
um campo muito pequeno. E é difícil ter certeza, né? Quer dizer, não... A própria ciência não sabe, digamos, a própria ciência não sabe. Então, nesse sentido, eu imagino, por exemplo, que mesmo em grupos étnicos diferentes, que aparentemente, digamos, se chamariam primitivos, né? Como se, entre aspas, existem indivíduos, né? Quer dizer, esses indivíduos que eles saem, quer dizer, eles saem da coisa tribal, da coisa elementar. Então, sempre existem tipos que evoluem, digamos, de uma maneira mais, digamos, rápida e que podem influenciar, digamos, as tribos, né? Quer dizer, os outros. Então, há sempre esses movimentos. Então, dentro de hoje, como hoje em dia, como existe uma pressão, né? Existe, digamos, essa ação, né? Que está realmente acontecendo. Então, diante disso, eu imagino que possa haver um grande movimento evolutivo, mesmo, digamos, em todas essas etnias diferentes, desse tipo, que aparentemente agora possa haver um conflito de interesses, como a gente vê. Mas eu imagino que está dentro de um processo evolutivo e que, pelo fato que o ser humano, digamos, considerado civilizado, ele vive num plano mental vital, mental muito, muito, muito limitado, então ele usa disso, ele explora, ele abusa, ele tem os meios, né? Então isso é uma coisa que é como que fere certos princípios, né? Mas tudo isso também eu digo de uma maneira muito pessoal, porque isso não quer dizer que eu tenho uma visão, que eu vejo assim, não, eu não sei. Eu digo, realmente, eu não sei dentro disso, a evolução, o que é que está acontecendo, né? É muito difícil falar isso. Vendo o mundo hoje, é muito complexo. Ter certezas, né? Eu não tenho certeza. Ariamani, tá me ouvindo? Bom dia a todos. Boa tarde, bom dia ainda. Ariamani, hoje, acho que na fala da explicação da mãe, né? Teve um trecho que você leu que falou de seres, né? Seres que, vamos dizer, constroem da forma aquele ser que está para surgir, né? E eles próprios vêm e habitam essa forma, né? Assim, não é assim que um se transforma no outro, né? Mas eles são moldados, né? E eles próprios que moldam, penetram a forma e a habitam, né? Agora, daí para cria talvez isso aqui sou eu dizendo, né? Talvez um protótipo e aí a coisa vai andando, né? Eu li uma vez a mãe falando de Chirurubim, depois tentei. Foi alguma mensagem do WhatsApp que alguém passou. Eu fazia parte de um grupo que tinha muita gente, né? E eu acho que guardei essa mensagem em algum lugar, mas tentei localizar, não achei depois. Na época que o senhor Domingo deixou o corpo, enquanto, não sei se 2, 3 dias após, a mãe falando, né, que ela entrou em contato no plano sutil, né, no mundo sutil, com o Sri Aurobindo, e como que ela pedia a ele para ele voltar, né, alguma coisa nesse sentido, assim, né? E ele não, ele
ele se recusou, ele disse que não. E ele deixou entender assim, que, quem sabe, ele talvez seria o primeiro ser, né, supramental a habitar, né, essa forma supramental, né? Eu tentei achar, não achei mais. Aí eu estou lhe perguntando, você sabe? Mas isso existe. Eu também já vi. Sim, sim. Sim, sim. É, É. Mas isso é conhecido, né, Ricardo, como para esses seres, né, assim, muito evoluídos, o nascimento, quer dizer, tomar um corpo físico na Terra, é um holocausto. Quer dizer, Cherubino, não sei se é em Sartre, ou em algum momento ele fala de um holocausto divino. É, é como se é terrível. Quer dizer, como se lê mesmo nas tradições, se lê de histórias assim, indianas, então uma forma de punir assim alguém também no reino dos deuses é fazer alguém, um desses seres, né, tomar um corpo físico. Parece que é uma coisa duríssima, assim, muito passar por isso tudo, né, habitar um corpo físico limitado, cheio de impossibilidades, né, ligado ao plano físico. Então parece que é uma experiência duríssima. Então, assim, acho que, claro, acho que tem outros casos, assim, no início, quando a mãe fala também, que pediu também, assim, não sei se a Shiva, um desses deuses, né? Não, eu só venho no corpo suplementar. Então, é uma coisa que eu acho que a gente não lembra, né? Porque a gente está aqui, né? Então não lembra, mas parece que não é fácil. Eu digo isso dos seres mais evoluídos, né? Quer dizer, eu acho que isso faz parte. Até para nós mesmos, para mim mesmo, né? Assim, Até até para mim mesmo, para eu mesmo, né? Pensar, assim, vamos dizer, que vou reencarnar e ter que passar por tudo isso de novo, né? Até chegar até aqui, é uma coisa, a né? gente pensa nisso, né? Exatamente, passar por tudo isso, né? Todo esse É, processo de novo, até é. chegar a algum lugar, algum momento onde a gente está um pouco mais desperto, né? Do que, né? Não, é por isso que essas religiões todas, a única coisa que interessa é sair desse mundo e se liberar do renascimento. Quer dizer, isso era a coisa assim, principal nas tradições antigas, né? Quer dizer, evitar o renascimento. Cherubim explica aqui, né? Mas deixa a Terra, deixa o planeta como Deixar a ele é, Terra né? e justamente a liberação é a liberação do nascimento, né? É o ciclo da vida e do renascimento. Quer dizer, é o que chama no budismo a roda É, do karma. mas, mas por outro lado, deixa o mundo como ele é, né? Pois exato, exatamente. Porque uma vez eles fora, né? Exatamente. Não Quer vão dizer, isso é transformar. exatamente o que o Cherubino diz, né? Que não é esse o processo e isso não faz parte do yoga integral. Quer dizer, não é isso que o Cherubino nos ensina, né? Isso é outra coisa. No yoga É, integral, a gente tem que assumir o fardo, né? É. Não é verdade? Assumir o fardo, né? Mas que pode ser transformado num fardo alegre, né? Mas Se a gente pudesse, né, conseguir isso, né? Mas é curioso, eu li esses dias na agenda uma coisa muito que me tocou muito. Porque a agenda também, a agenda da mãe também é assim, a gente lê, aí passa algum tempo, aí lê de novo, aí descobre coisas, né? Assim, é descobrindo. A mãe fala de se eu entendi bem, quando há um progresso ou uma experiência onde a pessoa como que toca, né?
níveis, ou algumas experiências profundas, de como é difícil viver isso, né? Manter isso e viver isso. É como que é um momento e vai embora, quer dizer, como que fica a memória, alguma coisa com certeza aconteceu, mas a gente não consegue viver nesse nível, não consegue manter, né? Quer dizer, eu imagino que cada um de nós teve momentos, assim, experiências profundas, experiências assim de percepções, né? Mas a gente não consegue viver, manter esse nível e viver isso, né? Que se a gente conseguisse, então ela fala uma coisa assim, no nível dela, quer dizer, o nível dela que já está falando de um outro nível, mas eu penso no nosso nível. Se a gente conseguisse manter essa memória e, e ter na nossa vida, a partir dessas memórias, então acho que poderia viver nisso que você fala, viver esse deleite, quer dizer, viver de um outro tipo, viver de uma outra maneira. Mas a gente não, parece que não é isso, não sei. É, é. Eu escrevia alguma coisa aí no chat falando um pouco isso, né? Quando a gente é capaz de experimentar esse deleite da criação, da beleza, né? Tudo isso de maravilhoso que a gente vê na vida e que muitas vezes está representado aqui, né? Nas nossas reuniões, nas imagens, na poesia, enfim, na música, né? Nos netos. Eu atualmente me deleito com cada comunicação dos meus netos, né? Isso é alguma coisa assim que faz a gente gostar de viver também. Eu lembro que minha mãe falava, eu não quero ir embora, não. Isso aqui é bom demais. E ao mesmo tempo, eu sou assim, testemunha do tanto de dor e sofrimento, né? Que cada um passa pela vida, né? Mas tem uma coisa assim profunda que eu acho que é um apego à vida, né? Que talvez seja esse comando, não sei, da alma para a evolução, né? E que diz aqui, é aí mesmo que você vai poder fazer essa experiência, né? Então, sustenta e segue, né? Então, quando a Ariamane fala isso, se nós pudéssemos sustentar ou reter um pouco mais dessas experiências, né, que nos fazem sentir, né, essa alegria em tudo e a alegria da vida, talvez fique mais fácil mesmo, né? Talvez fique mais fácil. E a gente não precisa, assim, ficar tão afim de não encarnar mais, né? Eu não sei se Deixa seria seguir, mais né? fácil, se fácil é a palavra, né? Eu acho que seria mais, Mais significado, com mais significado, né? acho que seria ver as coisas de outra maneira. Uhum. Então, quer dizer, não é mais uma questão de ser fácil ou difícil, ou assim, ou de certa maneira. É ver diferentemente, quer dizer, eu volto ao que a mãe diz no começo do nosso comentário, quer dizer, ter os olhos abertos, né? Não estarmos cegados pelas aparências, mas abrir os olhos, justamente, àquilo que a gente não vê. Então, assim, como a gente tivesse que viver com os olhos abertos, né? A gente pensa que está com o olho aberto, mas não está. Né? Como diziam os antigos, que a gente vive dormindo, quer dizer, o estado que nós vivemos não é o estado desperto. O estado que nós vivemos é o estado adormecido, segundo o conhecimento antigo, né? E então, se a gente conseguisse, digamos, esse estado desperto, consciente, a gente veria as coisas de outra maneira. Então, esse conceito de fácil, seria mais fácil, menos fácil, isso eu acho que não seria mais importante, como eu vejo, né? Então, tá. Concluímos por hoje?
Então, bom domingo a todos.